explanar a Lei Orçamentária 2016. Está sendo transmitido online, né? Então a gente vai acompanhar aí o Daniel, diretor administrativo, que vai fazer essa apresentação. Gente, boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui a alguns slides da LOA, né, 2016, Lei Orçamentária Anual. Aqui é o motivo, né, por que a gente tem que apresentar a LOA, né? A gente apresenta a LOA por causa da Lei Federal 12.527. No artigo 5º, diz que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada diante de procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e de linguagem de fácil compreensão para a população. A transparência busca, pela lei, não ter por escopo simplesmente a mera divulgação de dados e informação, mas também a compreensão desta sociedade. Portanto, deve ser transmitido em linguagem de fácil entendimento e de forma clara, objetiva e simples, permitindo dessa forma que o controle social seja mais efetivo. O conceito. A lei é elaborada pelo Executivo, que define as ações a serem executadas no ano seguinte. O que é a Lei Orçamentária Anual? Ela constitui o planejamento de curto prazo, né, no período de um ano, e tem como fundamento a previsão de receitas e a fixação das despesas para orçamentos fiscais, da Seguridade Social e os investimentos da administração direta e indireta. Aqui é o nosso orçamento, né, da Prefeitura Municipal, 134.843.000. E está dividido da seguinte forma, nos seguintes órgãos. Da Prefeitura, 74.054.100. A Câmara Municipal está com orçamento de 1.850.000. E a Fundação Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, 6.610.000. Num total de R$ 82.514.100. O orçamento da Seguridade Social, da parte dos funcionários públicos, tem o gasto com os funcionários públicos R$ 39.838.900. Da Previdência, R$ 52.328.900. O total geral do orçamento da Prefeitura, R$ 134 milhões. A forma que está na LOA, a estruturação da receita efetiva. Está dividido na tributária, que vem de tributos, né, 15.230.000. Nas receitas de contribuições, 3.582.000. E na receita patrimonial, 6.743.400. Transferências correntes, 149.500 reais. Outras despesas correntes, 12.430.800 reais. Receitas de capital, alienações e transferências, 1.510.000. Receita de contribuições intra-orçamentárias, 10.300.000. As deduções do Fundeb, 11.102.700. Total, fechando a receita por categoria econômica, 134.137.700 reais. Das aplicações na educação. O orçamento para a educação previsto para o ano que vem é de 41.7.600 reais. De acordo com o fundamento legal do artigo 212 da Constituição Federal, a aplicação mínima é 25% das receitas resultantes de impostos e transferências. Esse valor de 41 milhões representa um pouco mais de 30% do orçamento total. 30,5%. As relações do projeto para o próximo ano. A construção da escola do centro. Esse aqui é a finalização. O ano que vem está finalizando, aí tem uma
uma pequena parte da finalização dos pagamentos. Tem 1.250.000 para terminar de pagar a empreiteira. A ampliação da iluminação pública, R$50 mil. Conjunto poliesportivo no bairro Campo Largo, R$3 milhões. A construção da escola Jardim Alvorada, R$3.500.000. E a construção de uma creche-escola no bairro Campo Largo também, R$1.520.000. No total dá 9 milhões e pouco. A aplicação total na saúde, R$36.568.100. R$568.100. Resumo do quadro de despesas por órgão. Aí o resumo total por órgão. Secretaria de Governo, 711 mil. Fundo Social de Solidariedade, 951 mil. Guarda Municipal, 1.632.000. Secretaria de Administração, 6.379.000. Secretaria de Finanças, 3.120.000. Secretaria de Negócios Jurídicos, 946.000. Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 1.735.000. Secretaria de Serviços Públicos, 11.651.500 reais. Secretaria de Meio Ambiente, 618.000. Secretaria de Educação, 41 milhões. Secretaria de Saúde, 36.568.100 reais. Secretaria de Promoção Social e Habitação, 2.720.800 reais. Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, 5.953.000 reais. Câmara Municipal, 1.850.000 e a Fundação Pública, 19 milhões, totalizando 134.843.000 reais. Esse aqui é só o resumo geral da lei orçamentária anual. A vereadora Kelly vai pegar alguns pontos que ela acha relevante passar para a população. E o intuito da audiência pública é estar transmitindo a ideia da LOA e o orçamento previsto e os novos projetos. É essa a função da audiência no Poder Legislativo. As mudanças que deverão ser feitas têm que ser feitas através de emenda. E aí fica a critério dos vereadores aí, da população, está conversando e ver qual que são as prioridades do município. Mas a grosso modo falando é isso. Se a gente for discutir da LOA, né, tem muito assunto aí para falar. Agora a vereadora Kelly vai dar uma palavrinha para vocês. Boa noite a todas, a todos, senhores vereadores, senhor presidente, em especial a todos que nos ouvem online, nos acompanham também pela Rádio Transversal, não sei se vai ser transmitida, só online. Tá certo, então. Agradeço o nosso diretor administrativo, Daniel, que deu início à nossa exposição sobre a Lei Orçamentária Anual para 2016. Infelizmente, nós não temos no nosso município uma cultura ainda de grande participação em audiências públicas, né? O que nos deixa muito triste como vereadores. Mas nós entendemos que este é um início e que a população irá, assim, a médio e longo prazo, se acostumar a participar. De qualquer forma, nós estamos, ainda esses dias, ouvindo os munícipes e as sugestões que devam ter para que possamos fazer as emendas parlamentares com relação à LOA. Bom, eu faço questão de tecer algumas explicações por conta de eu ser a presidenta da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social aqui na Câmara Municipal. E, como tal, sinto uma responsabilidade até maior em tecer esses comentários nesse momento tão importante que é a discussão da Lei Orçamentária Anual no nosso município. Eu gostaria de passar alguns dados para a nossa população
com relação ao que nós temos hoje na educação de Salto de Pirapora. Hoje a composição dos prédios escolares em Salto de Pirapora são 8 escolas estaduais, então tem a responsabilidade do Estado no disciplinamento delas, 11 escolas municipais, sendo atendida a educação infantil, a educação fundamental de ciclo 1 e uma escola de educação fundamental de ciclo 2, que é a Escola José Marcelo. Então, são 8 escolas estaduais, 11 escolas municipais, temos 11 creches também no nosso município. Um dado bastante relevante com relação à LOA é o montante para a merenda escolar no ano de 2016. Nós temos previsto na Lei Orçamentária Anual R$ 2.912.000 para a merenda. A merenda escolar de Salto de Pirapora, ela é toda produzida para as escolas na cozinha piloto. E esta semana, inclusive, eu estive fazendo uma visita na cozinha piloto, que passou por uma reforma. Antes da reforma ser efetivada, eu e a minha comissão fizemos uma visita na cozinha piloto para verificar se realmente era necessária a reforma. E nós constatamos, sim, que a reforma era muito necessária. E em cada fiscalização que nós fazemos, nós tiramos fotos do antes e do depois. E esta semana eu fui lá para fotografar o depois. Realmente a reforma da cozinha piloto ficou muito boa. E eu detectei apenas uma necessidade e que eu vou ver a possibilidade de construir uma emenda com relação a isso. O que eu percebi é que os equipamentos utilizados na ala da padaria para fazer os pães precisam ser comprados novos equipamentos, como a batedeira para bater a massa, ela é muito antiga. Então, esses equipamentos ainda necessitam. Do restante, eu saí muito satisfeita, muito contente com a reforma que aconteceu na cozinha piloto. E hoje a nutricionista que está lá é merecedora do nosso apreço. A mudança que foi efetivada com relação até ao congelamento das carnes e a procedência das carnes, simplesmente fabuloso. Então, eu gosto sempre de ser justa com as minhas palavras. Está de parabéns nesse quesito o prefeito municipal, está de parabéns a nutricionista e toda a equipe da cozinha piloto, que a reformulação depois da reforma foi muito boa. Então eu desejo compartilhar com vocês, pais, senhoras, senhores, pais e alunos, que o montante para a nossa merenda escolar é de R$ 2.912.000. É importante que cada mãe, que cada pai, que cada aluno sempre comente como está a merenda escolar, para que nós possamos trabalhar, para que cada vez a qualidade da merenda seja melhor. É essa a nossa meta, trabalhar pela melhoria dos setores de Salto de Pirapora. Com relação às construções previstas, eu gostaria, cadê o Daniel? Eu gostaria, Daniel, que você colocasse para mim, por gentileza, na tela, porque nós temos várias obras que serão realizadas e algumas terminadas agora. Então, ainda no quesito educação, na relação de projetos da Lei Orçamentária Anual, nós temos o término da construção de Escola Centro, que é aquela escola que está sendo construída em frente à Escola Municipal José Marcelo. E como ela está findando, para o ano de 2016, nós precisaremos ainda do montante de R$ 1.250.000 para que essa obra termine. Ela será terminada agora em 2016. Nós temos uma escola que, para o início de 2016, já entrará em funcionamento. Então, não precisa mais de verba para terminar a construção, que é a escola em frente à Prefeitura Municipal. Uma escola que ficou muito boa e irá atender a educação infantil, fundamental ciclo 1. Nós temos ainda como relação de projeto da educação a construção da escola de ensino fundamental no Jardim Alvorada e o montante necessário para essa construção estipulada pelo Poder Executivo é de R$ 3.500.000. E, na realidade, nós, vereadores, estamos aguardando a resposta de um ofício
que foi enviado para a Secretaria da Educação com relação à necessidade da demanda, se há a real demanda de alunos para que essa escola seja construída. Nós, vereadores dessa Casa de Leis, só poderemos aprovar a construção dessa escola se o Poder Executivo realmente comprovar que há demanda de atendimento para a construção dessa escola, né? Porque o valor é significativo. Nós temos prevista a construção de uma creche-escola, que está prevista na lei orçamentária para o bairro Campo Largo, e o montante necessário é R$1.520.000. Hoje, como eu anteriormente falei, Salto de Pirapora conta já com 11 creches, mas nós temos uma taxa de natalidade aproximada de 520 crianças ao ano, como taxa de natalidade, aproximadamente. Então, a demanda é crescente, né? E a oferta de vagas nas creches precisa ser atendida, né? Está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também na Constituição Federal. Então, a Prefeitura precisa atender essa demanda e novas construções precisam ser feitas. Mas também, para que nós, vereadores, possamos votar com consciência, com exatidão essa construção, nós fizemos também um pedido de constatação dessa necessidade e já enviamos esse pedido para o senhor prefeito. Nós temos como relação de projeto também, que está ligado à saúde e à educação, que é um conjunto poliesportivo no bairro Campo Largo. O montante necessário para essa construção de 3 milhões. Então, esse conjunto poliesportivo, nós estamos aguardando a chegada de um projeto, uma explicação mais delineada. E, segundo informações da Secretaria de Obras, esse conjunto poliesportivo está previsto para ser construído num terreno ao lado do Posto Roberta. Na realidade, na parte de trás, né? Dependendo do ângulo que você está. Mas é ali naquelas proximidades do início ali da Avenida Pedro Pires de Melo, do lado direito, indo do sentido centro para o bairro Campo Largo. Com relação à saúde, eu gostaria apenas de falar sobre hoje o que nós temos em Salto de Pirapora. Então, nós temos 7 postos de saúde. Peço à secretária da saúde que está aqui conosco, se eu esquecer de alguma coisa, por favor, me ajude. São 7 postos de atendimento, saúde da família. Temos um hospital, Irmandade Santa Casa, que é entidade filantrópica, mas que o município faz repasse de verba. Também há transferência de verba estadual e federal para poder manter o Hospital Santa Casa. Nós temos uma maternidade municipal, temos um centro de especialidades médicas, temos uma casa que é alugada, que atende o CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, e temos o postinho neurológico, ambulatório mental do bairro Campo Largo. Então, obras no sentido da saúde, nós não temos previsto na lei orçamentária anual, até porque o postinho do bairro Jardim Teixeira já está concluído e o que falta, na realidade, é o mobiliário, né? Então, nós, vereadores, estamos aguardando a chegada de um projeto de lei que faça a previsão orçamentária para que esse postinho possa receber todos os equipamentos, para que ele possa logo vir a funcionar. Nós estamos aguardando isso para 2016, mas não está previsto como relação de projetos. A construção já está ok, por essa razão não está prevista. Eu gostaria de falar mais um minutinho, pedindo licença aos outros vereadores que talvez desejem usar da palavra para tecer alguma explicação. A liberdade assistida, ela tem uma verba que eu considerei bastante irrisória na lei orçamentária anual, que são apenas R$34 mil. E a liberdade assistida é um trabalho que eu vejo que necessita ser melhorado em Salto de Pirapora. Então, antes da aprovação dessa lei orçamentária anual, eu vou conversar com a nossa secretária da Assistência Social. Para a nossa população também ficar atualizada com relação aos projetos que são desenvolvidos pela Secretaria da Promoção Social e Habitação, em poucas palavras e rapidamente eu gostaria de dizer: nós temos o benefício, o programa do idoso, o benefício, o programa da pessoa com deficiência, o programa Bolsa Família, o Ação Jovem, a Renda Cidadã Família,
o Cartão Amigo do Idoso, o Centro de Valorização da Criança, Programa Despertar, o Centro de Valorização da Criança, Programa Jovem Aprendiz. Temos vários projetos aí da promoção, mas o Liberdade Assistida, eu penso que precisa ter um pouco mais de olhos e um pouco mais de verba para que esse trabalho possa ser melhorado. E antes da aprovação dessa lei orçamentária, com certeza, estarei também, juntamente com os outros vereadores da minha comissão, conversando com a secretária e analisando a possibilidade de melhoria nesse quesito. Para finalizar a minha fala, um dos pontos que me deixam bastante tristes aqui em Salto de Pirapora é a pouca verba disponibilizada para o meio ambiente. Nós não temos efetivamente um secretário ou uma secretária de meio ambiente aqui em Salto de Pirapora, porque trata-se de uma divisão que é ligada, na realidade, à Secretaria de Obras e Planejamento. Existem poucos funcionários e trabalham muito, conheço muito o trabalho deles, trabalham muito pelo meio ambiente de Salto de Pirapora, mas ainda não existe uma secretaria específica. E a verba destinada, ela é muito pequena pelo montante de obras de recuperação ambiental que precisa ser feito em Salto de Pirapora, né? São apenas R$618 mil. E o que me deixa pasma é que esporte, cultura e turismo recebe uma dotação orçamentária de R$5.953 mil. Então, eu entendo da seguinte forma: é necessário cultura, lazer? Claro que é, mas o que eu gostaria que o Poder Executivo interpretasse é que essa cultura, esse lazer, ela poderia ser efetivada unindo a áreas de recuperação ambiental, né? Em 2013, todos os vereadores desta casa aprovaram uma emenda com 8 sugestões de projetos ambientais nesse município. Nenhum, até agora, foi executado. Então, eu penso que Parque Natural Olésio dos Santos, Terras de São João, a área de preservação permanente da rua Elias Pedro Elias, no Santa Helena, a recuperação de todas as nascentes do município, projeto de criação de brigadas contra incêndio no município. Então, existem muitas coisas que poderiam ser feitas. O fono que existe aqui, na proximidade do centro, indo para o bairro Jardim Ana Guilherme, poderia tranquilamente ser usado como foco de lazer, de cultura, porque o nosso município, Salto de Pirapora, ele tem uma história baseada na extração de minérios, né? Então, recuperar os fornos de extração calcária como ponto turístico e de lazer do nosso município é muito viável, porque trata-se da nossa história. Então, eu não sei como vamos fazer ainda, mas com certeza emendas devem ser construídas com relação a isso, para que essa verba de esporte, cultura e turismo venha favorecer alguns pontos de Salto de Pirapora, como lazer histórico, ambiental e cultural. Analisem comigo. O espaço do Parque Natural Olésio dos Santos, ele já foi definido por lei como área de preservação permanente. Ali localiza-se a cachoeira que deu nome a este município. Então, é um ponto histórico, turístico de Salto de Pirapora, não é? E só foi denominado por lei e foi colocado lá uma grade, apenas isso. Veja só, construir uma trilha para um passeio ecológico, ambiental, histórico, com iluminação, é uma coisa que, se nós fizermos um projeto com um engenheiro florestal, não há de ficar tão expansivo assim. O nosso município tem condições de fazer isso. Então, eu sinto muito essa falta. Eu estou no meu 2º mandato e, desde que comecei em 2009, eu venho lutando com relação a essa questão ambiental, que é muito, muito mal resolvida em nosso município. Bom, eu já teci as explicações que eu gostaria de tecer, dizendo à nossa população que até o dia 15 de dezembro nós precisamos fazer a votação da lei orçamentária anual e que nós, vereadores, com certeza estamos aguardando as sugestões dos munícipes para que possamos fazer as nossas emendas e concluir com êxito a votação dessa lei orçamentária anual.
Quero agradecer a todos que me ouviram. Vou passar a palavra para o senhor presidente, para ver se outros vereadores desejam fazer algum comentário. Muito obrigada, muito boa noite. Bem, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença de todos. Bem, antes de eu começar a fazer algumas explanações, eu vou voltar um pouquinho, fugindo só um pouquinho da lei orçamentária anual, mas para todos entenderem. Nós temos um plano plurianual, que significa o plano plurianual para resolver, que a duração dele é de 4 anos. O que o prefeito Santelmo Xavier Sobrinho está fazendo hoje quanto às 2 escolas, a escola próxima à prefeitura, a escola do centro, são obras de suma importância. Tem alguns detalhes que ele colocou no plano plurianual que são de suma importância, lógico. Isso eu falo a todos, aproveitando hoje a audiência. O formato que foi feito, o plano plurianual, a princípio, que dá braços para a lei orçamentária, eu não concordei, porque não sei se todos se atentaram ou não, nós temos 64 bairros no município de Sal de Pirapora, não são todos contemplados. Para nós conseguirmos fazer uma lei orçamentária, uma lei de diretrizes correta, você teria que contemplar todos os bairros, fazer audiência pública, que hoje já se tem moldes para fazer isso, para depois nós começarmos a pensar. Então é assim, o que me chama a atenção, e quase que todo mês eu dou uma olhada na situação do plano plurianual, e hoje a gente vindo para a lei orçamentária, quanto à construção do conjunto poliesportivo do bairro Campo Largo, está orçado 3 milhões para o ano que vem. Se você pegar o plano plurianual, que isso é lógico que são metas das ações, para o ano de 2016 ele está orçado R$1.104.000 só, e não 3 milhões. Então vejam, senhores, esses 3 milhões, ele não deveria estar orçado nesse formato. Porque vejam, senhores, o ano que vem, eu acho impossível qualquer administração pública conseguir terminar um ginásio poliesportivo, do jeito que ele se pede, do jeito que os padrões se pedem. É muito difícil você conseguir. Por mais que a obra comece no início de janeiro, você não consegue terminar um poliesportivo em 12 meses. Não consegue. 12 meses não vai dar bem 12 meses, porque vai dar uma paradinha, vai ter toda aquela burocracia, então não se consegue. Então vejam, senhores, 3 milhões seria ser muito. Isso daqui seria uma verba que poderia ser mexido tranquilamente, que não ia ter problema nenhum. Se o prefeito colocasse hoje 2 milhões para construir o ginásio, ele estava dentro da margem que ele deixou lá no plano plurianual no começo. Tá? Então, quando nós colocamos metas, e as metas são planejamento, nós fugimos muito das metas. E quando você tem uma discrepância muito grande das metas, você fura um orçamento. Porque vejam, senhores, se você tem 3 milhões hoje, aliás, hoje não, em 2016 para você fazer um ginásio, se começa a construção, dependendo do próximo prefeito que vier, ele pode destinar, vamos lá, conseguiu gastar 1 milhão de início, esses 2 milhões ficaram parados. O próximo prefeito, ou ele pode fazer esses 2 milhões e destinar para qualquer outra coisa, ou ele pode dar uma parada na continuidade da obra e ficar aquele elefante branco, como ficou várias obras aqui em Salto já. Por isso, quando nós vamos prever um orçamento para o próximo, nós temos que tomar muito cuidado em dar o dinheiro antes. Você não sabe a sua receita. Né? Como aconteceu em casos anteriores aqui, da escola no Jardim Alvorada, que se deixou 1,5 milhão, não se foi feito, gastou em outras coisas, entendeu? Então, isso daqui, como nós estamos tendo um bate-papo hoje, isso daqui são dicas de administração pública, tá? Só que, lembrando, essas 2 escolas que estão sendo feitas, em algumas outras construções que o prefeito fez, é lógico que é de suma importância, não vamos ter que... Mas ainda, como a Kelly diz, nós precisamos dos dados estatísticos para nós sabermos
qual é a demanda, se realmente precisa de mais creche ou de mais escola. Essa que é a demanda. Qual é o índice que nós vamos chegar lá no final? Nós vamos chegar com mais alunos de ensino fundamental ou vamos ter mais crianças nascendo e assim por diante? Esse é um dado estatístico que tem que ser sentado e visto com bem calma. Aí puxando também, dando continuidade ainda no plano plurianual, que a gente volta mais uma vez, é do conhecer de todos que foi feita uma pavimentação asfáltica no Quintas de Pirapora, de suma importância também. Mas vejam, senhores, essa pavimentação asfáltica ela estava prevista para 2017 e não para agora. Então, veja que é de importância a pavimentação asfáltica no Quintas, mas ela não estava prevista para agora. Então você fugiu do orçamento. Será que esse dinheiro que foi gasto lá não teria outra coisa de suma importância para se fazer antes de lá? Então fica uma coisa bem complicada também. Ampliação do cemitério. É lógico que houve também uma necessidade, mas ela estava prevista para 2017 também. E não para agora, 2015. Houve a necessidade? Houve. Mas é a bendita falta de planejamento. Você não planeja, você fica com o orçamento furado, né? Isso que eu estou falando, aqui que eu estou mexendo, é o plano plurianual, mas que não deixa de ser a lei orçamentária anual, que a lei orçamentária anual nada mais é do que uma peça do plano plurianual, tá? Então é o mesmo segmento, só muda as questões de código, de portaria e assim por diante. Nós temos aqui construção de uma creche no Portal de Pirapora. Ela estava prevista para dar continuidade em 2017. Será que essa creche não seria importante ela estar prevista para 2016? Então são pontos de interrogações que nós vamos colocando e vamos vendo quais são as prioridades. Quando nós tivemos esse ano o conhecimento de todos, a votação da lei, do Plano Municipal de Educação, isso daqui poderia ser contemplado lá já, né? Então são questões que, se levantarmos uma demanda naquela região, o Miguel conhece bem lá, né, Miguel? Tem muita criança lá, tem muita criança. Então, talvez, será que não seria importante, nesse orçamento de 2016, estar uma creche contemplada? Do que ela está lá em 2017? Então, são coisas que vão sendo empurradas, né? Aí tem creche no São Manuel também. Então, vejam que foge muito do plano plurianual. E um plano plurianual, ele não pode fugir tanto, né? Então, nós temos que tomar um certo cuidado quando nós vamos fazer a lei orçamentária anual. Isso é uma falta de planejamento que você não está prevendo o que realmente é a necessidade do município, né? Aí nós temos também, no plano plurianual que incide na lei orçamentária, várias construções de unidades básicas de saúde. Unidade básica de saúde Jardim Teixeira, que está prestes a terminar, que está parado lá. Unidades básicas de saúde no São Manuel, unidade básica de saúde Quintas de Pirapora, unidades básicas de saúde no Portal de Pirapora. Todas essas unidades, elas estão sendo contempladas com construções, ela está num plano plurianual, né? Porém tem uma, Jardim Teixeira, ela está contemplada em 2014, né? Está afindando. São Manuel, 2015. Não se tem nada. Quintas, 2016. Era para estar aqui, não consta nada. Portal de Pirapora, para 2017. Está fora, está fora. Mas vejam, ela não contempla nada na lei orçamentária e nem na lei de diretrizes. Então, se nós pegarmos hoje a lei orçamentária e compararmos com o plano plurianual, ela está totalmente fora, desconexa, né? Então, isso são alguns detalhes. E quando nós pegamos o plano plurianual, né, que é bem mais simples do que a lei orçamentária, ela está bem fora. Outras questões que me preocupam bastante é as questões de função e subfunção, que às vezes não bate os códigos de função e subfunção. E quando nós tivemos um curso aqui do CEPAM,
toda função ela tem que bater com subfunção. Eu não posso pegar uma função do meio ambiente e colocar como uma subfunção da administração. Ela não pode, ela tem que atingir a mesma função e subfunção. E nesse plano plurianual ela foge bastante desses assuntos. Uma outra coisa, nós conseguimos uma lei orçamentária, uma emenda do deputado Hamilton para uma pista de skate. Ela não contempla nisso daqui. Essa emenda não sei o que foi feito. O nosso Francisco do Planejamento veio com a planta toda em cima da mesa aqui, até eu tenho gravado no meu celular tudo. Estão lá todas as plantas e aonde? Não saiu do papel até hoje. Como que vai fazer? Vai ser feito? Não vai ser feito? Lei Orçamentária 2016 está aqui, ó. Então, eu particularmente, vereador Alex, não concordo nem com plano, a princípio, plano plurianual. Se você não fez bem o seu alicerce, a sua casa vai cair. Tem coisas boas sendo feitas? Tem coisas boas sendo feitas. O trabalho está sendo feito bom em vários lugares? Está sendo feito. O pessoal está movimentando para a melhoria? Sim, está movimentando. Nós não estamos discutindo coisas de trabalho pessoal. Nós estamos discutindo plano plurianual e lei orçamentária. Ou especificamente lei orçamentária. Então é assim, essa situação de lei orçamentária, cabe-se muitas emendas. Porque ela foge totalmente do que está ali. E hoje, como a nobre vereadora Kelly diz, nós não temos uma cultura de participarmos de audiência pública. Hoje, se tivéssemos mais munícipes aqui dentro, né? Com certeza eles iam questionar, viu, mas por que o meu bairro não está contemplado com nada? Então vejam bem, nós temos 64 bairros aqui em Salto. 64 bairros. Metade deles não estão contemplados. Ele está no papel, num plano plurianual. Mas numa lei orçamentária ela não existe. E eu não posso fugir do alicerce para fazer uma casa. Todos sabem disso. E me preocupa muito porque quando você vai fazer um plano plurianual que sai a ferramenta da lei orçamentária, você não se discute com ninguém. E quando você não tem discussão, ela não sai corretamente. Isso que é fato. A nobre vereadora Kelly vem lutando há um bom tempo em questões ambientais. Ela não existe. Ela existe aqui no papel, mas não existe na realidade. Então são situações que nós vamos vendo, e nós não conseguimos enxergar coisas assim que tenham realmente visibilidade, né? E são várias situações que nós formos citar aqui, leva um bom tempo. Então tem uma outra subvenção que era a Guarda Mirim, que também está contemplada aqui. Na lei orçamentária ela estava prevista para agora, ela não consta aqui também. Não sei se deu algum erro de documentação, talvez seja isso. Mas ela não veio contemplada aqui também. Esse ano ela já se permitia entrar para 2016. Eles estão esperando, não vai ter de novo. Então vejam todos que são situações que fica complicado. E eu insisto muito que todo orçamento, todas as questões de quando eu vou gastar qualquer dinheiro público, eu tenho que conversar com quem está dentro de cada setor. Eu tenho que dar autonomia para as pessoas que são meus secretários, para as pessoas que estão delegando aquelas funções. Enquanto eu não dou autonomia para as pessoas fazerem as coisas, nós não vamos conseguir fazer. É a mesma coisa de eu chegar e falar para você, você não faça determinada situação que vai dar errado. Tá? Você está orientando a pessoa vai lá e faz, vai dar errado. Porque você não tem... Me desculpem alguns funcionários, alguns secretários que estão aqui, mas sempre falo isso, falo para todo mundo, que a nossa prefeitura ela vai precisar de mais autonomia para se trabalhar a lei orçamentária. Plano plurianual, lei diretriz e lei orçamentária anual. E é uma questão cultural. Quando algum vereador, ou o vereador que mais tem essas... vai sair vamos construir para você uma creche em tal bairro. É mentira, porque você não vai construir nada. Você não vai construir. A não ser que adiante alguma coisa. Mas caso ao contrário, você não constrói nada. A função do vereador é a fiscalização da lei orçamentária anual, do lei diretriz orçamentária, do plano plurianual. Isso daqui está errado. Então nós temos que ter a hombridade e a humildade de falar, olha, isso daqui está errado. Então está errado, vamos corrigir para a melhoria do município, não para a melhoria pessoal.
Então, acho que a minha fala é mais essa, não, assim, isso daqui é uma ferramenta muito bacana, tem que ler bastante, é bem gostoso de fazer isso daqui, não é difícil, mas essa lei orçamentária, ela estaria mais contemplada ainda se tivesse uma discussão com toda a população de Salto. Hoje nós temos um orçamento no total, você tem como voltar, 134 milhões. Talvez se tivesse, não precisa nem voltar, se tivesse contemplado ou conversado com todo mundo, eu acho que não seria 134 milhões, seria bem menos. Ou talvez mais, né? Porque você ia estar abrangendo mais setores. E vejam, senhores, se você passar em bairros para conversar e perguntar as situações que estão acontecendo, tem bairros aí que eles pedem as coisas mínimas. Um exemplo bem simples. Eu quero no meu bairro aqui, vamos falar de saúde, que é uma coisa que pega bastante. Eu quero no meu bairro aqui que passe mais vezes agente comunitário aqui, é isso que eu quero. Mas você não quer nenhuma crechinha aí, nenhuma escola, nada? Não quero, eu quero que passe mais vezes aqui. Esse é um bairro que talvez, por enquanto, não precise de melhorias. Precise só de mais visitas. Então é nessa frente de trabalho que nós precisamos começar a entender a organização do município. É o chamado orçamento participativo, onde a população fala o que ela quer construir e não o que eu quero construir. É lógico, toda administração pública ela tem as suas ferramentas que ela vai ter que colocar também no município. Mas a partir do momento que ela escuta o outro, essa dinâmica de escutar o outro é difícil. É muito difícil. Então, a partir do momento que você escuta o outro, aí você consegue ter uma lei orçamentária, um plano plurianual, uma lei diretriz bem mais clara na sua cabeça. E é isso que eu não vejo. Isso eu não consigo visualizar, não vou conseguir visualizar. Então, a gente espera que entre um gestor que tenha mais essa abertura e essa visibilidade na situação. Porque eu acredito em todos os funcionários que trabalham lá dentro. Às vezes o pessoal fala, porque pessoas, vocês sabem disso, funcionário público é tido como que não faz nada. Né? Mas a gente sabe que não é assim. Às vezes nós não temos ferramentas para poder chegar onde queríamos. Então essa situação é muito delicada e eu sei que a administração pública ou a política, ela é muito fácil de se fazer as coisas. Ela é uma ferramenta que foi deixada para ajudar o outro, não para atrapalhar a vida do outro. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Lógico que nós vamos tentar fazer algumas emendas aqui, porque o orçamento está bem enxuto também, ele não tem de onde se tirar muita coisa. Né? Você não pode ficar se mexendo tanto que senão vira uma bagunça. Mas nós vamos tentar mexer em algumas coisinhas que não estão visualizadas aqui. Né? Isso é uma grande verdade. Tá bom? Boa noite e obrigado. Boa noite, senhor presidente, os nobres vereadores, o público presente em geral, né? Em especial os nossos secretários municipais. Eu, como cada vereador já citou aqui nesta noite, eu faço parte, junto aqui com o vereador Messias, né, da Comissão de Finanças e Orçamento, né, que mexe, né, com o dinheiro. Ou seja, né, hoje temos esse orçamento de 134 milhões, 134 milhões 843 mil reais. Isso daí é fruto dos nossos contribuintes, né, dos nossos cidadãos, de cada um de nós que moramos aqui em Salto de Pirapora e recolhemos os nossos impostos, tanto pessoa física como pessoa jurídica, principalmente da pessoa jurídica, as nossas empresas que estão, né, localizadas no nosso município, a arrecadação do ICMS, que é a maior contribuição. Então, na verdade, né, esse montante de 134 milhões
que nós temos, né, que é uma previsão que o município tem para trabalhar no ano que vem, é fruto, né, como eu acabei de citar, dos nossos contribuintes que pagam os seus impostos. A Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, nós sabemos, é uma empresa pública, né? Ela é uma empresa pública, hoje com mais de 1.000 funcionários. E toda empresa, ela tem receita e ela tem despesa. Nós estamos apontando aqui, né, a receita de previsão de 134.843.000, só que esse dinheiro vai ter que sair, que são as despesas. Uma empresa pública hoje, que nem a nossa prefeitura, hoje nossos cidadãos têm os serviços públicos, como a vereadora Kelly citou aqui, os postos de saúde, 7 postos de saúde, tem o nosso hospital, a vereadora citou a maternidade, centro de especialidade, CAPES, ambulatório mental. Daí na parte de educação, a vereadora citou, nós temos as nossas escolas municipais, as nossas escolas estaduais, e tudo envolve despesa, gastos. Então, até que hoje, só de despesas de manutenção, está aqui, R$116.257.000. E eu vejo isso que já está exprimido, porque hoje, não só o nosso município é reflexo da economia nacional. Cada um de nós está vendo, a gente está sentindo na pele aí a situação econômica do nosso país. Isso daí está refletindo nos municípios, está refletindo em todos os municípios. Você vê hoje a alta de gasolina, você vê a conta de luz, o preço que está. Então as coisas estão ficando muito difíceis para as pessoas. E daí que é a hora que o gestor público, ele tem que saber lidar com o dinheiro público, certo? Ele tem que saber canalizar, principalmente em épocas de crise, porque nós estamos vivendo uma crise, isso daí todos nós sabemos. A mídia está citando nós quando vamos aí nos supermercados, no comércio, a gente está vendo que a coisa não é fácil, o salário é o mesmo, isso para quem, graças a Deus, está empregado, e um monte de gente desempregado, e as coisas só subindo, a inflação já está em 10%. Então, quando a gente vê assim um orçamento de 134 milhões, nossa, a gente pensa que, nossa, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro para você fazer uma aposta aí numa Mega Sena, mas para um município que nem o nosso, diante de uma crise nacional aí, hoje tem município, gente, que ele não está conseguindo pagar a folha de pagamento dos funcionários públicos. A gente está ouvindo toda hora aí, tem município que está com a flota parada por falta de combustível. E graças a Deus, devido à boa gestão que hoje estamos convivendo, graças a Deus, por enquanto nada disso está nos atingindo. Mas a situação está continuando e existe a possibilidade de uma queda de arrecadação dentro do nosso município em torno de 9 milhões para o ano que vem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu como vereador, eu gostaria também de entrar com emendas, mas eu não vou fazer isso porque a gente já vê a discriminação aqui, ó. Subvenção à Corporação Musical Lira São João Batista, todo ano sai R$96 mil. Ajuda do município à corporação. Subvenção à Associação Lar Criança Feliz. São entidades dentro do nosso município, entidades importantíssimas, que não podemos deixar eles sem esse recurso, sem esse dinheiro, porque senão eles não vão conseguir desenvolver atividade nenhuma dentro do nosso município. Subvenção à Associação Lar Criança Feliz, R$205.300.
Subvenção ao grupo de escoteiros Salto do Peixe, R$60 mil. O vereador Alex citou aqui a Guarda Mirim. Eu sou vereador nesta casa, estou no meu 3º mandato, e eu já vi, a Guarda Mirim recebia subvenção do nosso município. Só que hoje ela não está enquadrada aqui, porque vocês sabem, depende de papéis, né? Eles têm que apresentar os papéis, e parece que tem que ter 3 anos de existência, né? Toda entidade, para depois começar, né, a receber subvenções no nosso município. Então, gente, se eu fosse ler para vocês, é tanta coisa de manutenção. Manutenção dos benefícios previdenciários, 12.390.000. Manutenção dos serviços administrativos da Câmara, R$1.850.000. Vem, a prefeitura manda aqui no Legislativo R$1.850.000, que são os gastos da casa com os funcionários e com nós vereadores. Cada um de nós vereadores temos os nossos salários, cada funcionário desta casa tem o seu salário, e vem dessa receita que eu falei de R$134.800.000, vem aqui R$1.850.000. Todos os presidentes em todas as gestões, quando chega, claro, no final do ano, se não gastou tudo, devolve para a prefeitura. Isso é notório, para a prefeitura investir em outras coisas. E vai indo, manutenção dos serviços administrativos do gabinete e dependência, 588 mil, e vai indo aí. Manutenção das atividades da assessoria de imprensa, manutenção do Fundo Social de Solidariedade, tudo tem valor, 951 mil reais. Manutenção das atividades da Guarda Municipal, 1.632.000, que envolve a segurança. Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, manutenção das atividades da Divisão de Recursos Humanos, manutenção das atividades da Administração Interna, manutenção das atividades da Divisão de Licitação e Compras. É uma empresa pública, é muito setor aí. Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, manutenção das atividades da Divisão de Receita, manutenção da Divisão do Orçamento e Contabilidade, manutenção das atividades da Secretaria de Negócio Jurídico, manutenção das atividades dos processos administrativos, manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, manutenção das atividades do planejamento territorial, manutenção das atividades de edificação territorial, manutenção do sistema viário municipal, manutenção das atividades da Secretaria de Serviço Público, manutenção dos serviços de vias urbanas, manutenção dos serviços de limpeza pública. 1.300.000, tudo tem valor. Manutenção da divisão predial, manutenção dos cemitérios que o vereador Alex citou aqui, que é uma necessidade, não tem como fugir. Manutenção das atividades do Departamento de Trânsito, manutenção das estradas vicinais, estrada de terra, que tem dentro dos nossos municípios, que tem que fazer a manutenção. Está aqui o valor, R$2.564.000. Cada um desses programas, manutenção das atividades da Secretaria do Meio Ambiente, R$177.000. Acho pouco também, concordo com a vereadora Kelly nesse sentido. Só que o negócio aqui está espremido. A manutenção das atividades agrícolas, R$232.000 também, acho pouco. Só que é o que nós temos para trabalhar. Tem 134 milhões para você poder ratear, para você poder dar manutenção. Para alguns, até cita, é meia boca, não consegue, infelizmente, fazer a coisa 100%. A manutenção das atividades da Secretaria de Educação, manutenção das atividades das creches, já estou terminando, gente. A manutenção do ensino pré-escolar, manutenção dos profissionais do magistério, manutenção de outras atividades do Fundeb nas creches, manutenção profissionais do magistério, Fundeb na pré-escola, manutenção de outra atividade da Fundeb na pré-escola,
Manutenção de merenda escolar, R$ 2.912.900. Uma merenda escolar de qualidade, que é alimento que nós recebemos. Então, gente, tudo tem, né, tudo tem valor, tudo tem. Você tem que pagar e você depende só do orçamento que você tem. A manutenção do ensino profissionalizante, manutenção do transporte do ensino superior, manutenção do ensino especial, manutenção de outras atividades do Fundeb na escola especial, manutenção do ensino fundamental, manutenção dos profissionais do magistério Fundeb, ensino fundamental. Eu estou lendo para vocês, gente, essas relação de atividades, para vocês verem, a nossa prefeitura é uma empresa pública, é muito serviço, né, que tem que ser prestado para a população. Ó, manutenção de outras atividades do Fundeb, ensino fundamental, manutenção das atividades da Secretaria da Saúde, ó, manutenção da divisão do PSF, que a vereadora Kelly falou aqui sobre os números de PSF. Só com PSF aqui, gente, R$ 8.374.000. Entendeu? Não dá, ainda não dá para fazer muita coisa. Manutenção da divisão de especialidades médicas, manutenção da divisão de atenção hospitalar, subvenção à Associação a Santa Casa de Salto Pirapora, R$ 2.160.000, que hoje o município, né, através dos munícipes que recolhem seus impostos, mandam para a Santa Casa por ano, né, para poder a Santa Casa ter oferecendo os serviços para a população, manutenção da Visa, manutenção da vigilância epidemiológica, manutenção da divisão de odontologia, manutenção da divisão de saúde mental, manutenção das atividades da Secretaria de Promoção Social, subvenção à Casa Aura dos Velhinhos, auxílio a gêmeos, manutenção do Centro de Valorização da Criança, agora está acabando, manutenção dos direitos da criança e adolescente, subvenção à Social Lar Criança Feliz, que já falei, subvenção ao Grupo de Escoteiros Salto do Peixe, espero que, se Deus quiser, no ano que vem, esteja aqui a Guarda Mirim também incluída, que, como acabei de citar, no passado já era, só que andou acontecendo os problemas que a gente não vai citar aqui no momento, né, que não é da alçada nesse momento. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção de assistência ao trabalhador, manutenção das atividades do esporte, manutenção das atividades da cultura. Só em cultura e esporte, R$ 1.669.000 para a manutenção das atividades da cultura e do esporte, R$ 1.055.000. Subvenção à Corporação Musical Lira São João Batista, manutenção das atividades da maternidade, R$ 5.690.000. Nós investimos com a maternidade, gente, é um item que trabalha 24 horas ininterruptos. E terminando, manutenção das atividades da Secretaria da Cultura e manutenção das atividades da Fundação Pública. Eu sei que foi até cansativo eu ler, né, mas a gente está em audiência pública, só para vocês terem uma ideia, porque uma coisa, gente, é a gente gerenciar a casa da gente, né? A casa da gente, a gente tem o salário da gente, você sabe que vai ter que pagar telefone tanto, né, luz tanto, água tanto, de supermercado tanto, é fácil, né? Só para vocês fazerem um comparativo. Então, e nós esperamos, né, que vai vir para esta casa, para nós vereadores aprovarmos, gente, né, todos esses projetos aqui que envolve 9.320.000 reais, que é a construção da Escola Centro, construção de Escola Centro, que é ali, né, do lado da José Marcelo, porque a ideia do município, a ideia do prefeito é que a escola José Marcelo se transforme objetivamente numa escola técnica, né, profissionalizante para os nossos jovens, né, para que eles possam ter mais condições de adentrar no mercado de trabalho. Ampliação de iluminação pública, R$50.000, eu também acho muito pouquíssimo, porque todos nós vereadores entramos direto aqui com requerimentos, com indicação para o prefeito colocar bico de luz em mais de 60 bairros, né, que o vereador cita sempre, 64 bairros.
Conjunto poliesportivo no Campo Largo, de suma importância, não é porque está no Campo Largo, não é porque eu sou morador do Campo Largo há 50 anos, de maneira nenhuma, mas é uma necessidade e todas essas... vai vir aqui na Câmara para nós, vereadores, votarmos, né? Se a gente quer ou não, se você vai querer, né, se você vai aprovar ou não. Essa construção da escola no Jardim Alvorada, né, um terreno que, na gestão do seu Joel Haddad, ele já deixou pronto para o município, né, comprado. E essa construção de creche lá, que todos nós vereadores no Campo Largo, a gente fala no Campo Largo porque o terreno, gente, não é que tudo no Campo Largo, é que o gestor na época deu certo de comprar o terreno lá no Campo Largo, mas todos nós vereadores, direto a gente é procurado por munícipes para vaga em creche. E é obrigatório. E daí a gente entra com um requerimento para o prefeito, vai atrás lá da secretária da Educação, entendeu? E dá os pareceres. Então, eu sou tudo favorável, né, a essa relação de projetos. Agora, eu, particularmente, não vou fazer emenda nenhuma, porque eu não quero comprometer o que eu acho que já está ajustado aí, eu acredito, porque principalmente na atual situação econômica que estamos vivendo, e tem previsão de baixa no arrecadamento no ano que vem. Então, eu não quero comprometer esses projetos, que não é projeto político, porque, primeiramente, cada um de nós, vereadores, ou mesmo o prefeito, ano que vem tem eleição, né? Entendeu? O que precisa, o munícipe que está me ouvindo, é que questione, né, os futuros, né, pretensos candidatos aí, principalmente a prefeito, veja o plano de governo dele para o município, em todas as áreas, na área da educação, né, na área da saúde, na área do esporte, na área da cultura, a sociedade civil em geral, as associações de amigos de bairros, as lideranças comunitárias, as igrejas, têm que mesmo encurralar aí cada um dos futuros candidatos o ano que vem, para ver o plano de governo dele, porque normalmente, quem sai fazer a campanha por aí, nos 64 bairros do nosso município, o contato com a população, porque para pedir voto tem que ir em todo lugar, né? Tanto na zona rural como urbana. Então, já que ele vai em todo lugar, ele começa a ver a necessidade daquele bairro. E daí é o que está exposto aqui. Então, eu, vereador Isarildo, não sou favorável a emendas, porque o nosso orçamento já é enxugado. É muito pouco, 134 milhões, tudo bem, num sorteio de Mega Sena acumulada, tudo bem, mas hoje, para o município, um orçamento do município, é muito pouco. A gente direto está vendo, não tem nem comparação a nossa cidade com Sorocaba, quando é bilhões o orçamento de Sorocaba, que dá, lá é mais de 20 vereadores, nossa, cada vereador pode ter entrando com emenda aí até de milhões, cada um individualmente, mas nosso município é outro, no meu ver, né? No meu ponto de vista, o nosso município, a gente é outra situação, não tem nem como comparar com cidades que nem Sorocaba. E no momento é só. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, a todas, público presente, pessoas, órgãos competentes da nossa Prefeitura Municipal. Hoje nós estamos falando da LDO. Eu acho que está tudo aí, escrito, da LOA, Lei Orçamentária. Está todo escrito aí, né, gente? Plano feito. Nós viemos para esse fim. No meu entendimento, eu acho que passou um pouquinho, né? Teve a oportunidade de falar um pouquinho mais. É um direito. Mas, no meu entender, hoje nós viemos falar sobre a nossa lei orçamentária, que está tudo por escrito aí. Todos viram, está feito.
Agora cabe a nós o quê? Analisarmos as emendas que virão, sim, útil para a nossa população de Salto do Ibirapuera. Estaremos, sim, reunidos e vendo essa possibilidade de melhorias. Esse é o trabalho de nós vereadores. Hoje nós viemos, no meu entendimento, discutir sobre a nossa lua. Está aí, mais uma vez, volto a repetir, agora cabe a nós, sim, traçarmos o que necessita a nossa população e nossa cidade de Salto do Ibirapuera. Estamos para isso, com certeza, fazer, sim, o bem. Esse é o trabalho nosso também, legisladores, de fazer o bem para a nossa população de Salto do Ibirapuera. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Bem, pessoal, aqui está aberto a quem quiser fazer uso da palavra, os munícipes, quem está acompanhando aí. O microfone está à vontade, tem 5 minutos por pessoa. Robson, faz favor. Alô. Boa noite a todos. Quero ser bem breve na minha fala, só que eu quero dizer o seguinte, né? Que eu, na minha opinião, como munícipe de Salto de Pirapora, não como funcionário público que também sou, eu acho que não somente os vereadores deveriam fiscalizar, sim, melhor esses recursos que são aplicados no nosso município, porque, pelo que a gente vê, o comentário das pessoas, dos cidadãos por aí, muito pouco está sendo feito para a nossa cidade, durante esse decorrer de 3 anos. E eu gostaria também que se tivesse uma forma de prestar melhor essas contas para o município, do resultado do que é construído, do que é feito. Porque a maioria do que está dentro dessa lei orçamentária são coisas que já é uma rotina, uma coisa que é um dinheiro que está sempre sendo aplicado, é um dinheiro que é gasto, já tem esse destino. Mas nós queremos que a nossa cidade progrida e se desenvolva cada vez mais e que o dinheiro seja melhor aproveitado. E eu acho que poucas reuniões para definir esse resultado desse dinheiro, deveria ter mais debate com a população, trabalhar nas escolas, fazer um trabalho mais amplo para a sociedade participar mais. Porque eu acredito que tem muita necessidade de não só uma emenda ou poucas emendas, de muitas emendas. E se vocês perceberem, nós estamos aqui num prédio, por exemplo, onde foi desocupado uma biblioteca, certo? Para ocupar um espaço privado. E a biblioteca pertencia a este prédio aqui, que é um prédio público. E outra sala lá em cima também, que desde que foi inaugurada, este prédio aqui, nunca foi usado. Então esse dinheiro está sendo gasto, certo? Desnecessariamente, porque nós temos espaços públicos que não precisa ser gastado para pagar aluguel. Entendeu? Então precisa analisar melhor a forma que está sendo utilizado. Você pega, monta uma biblioteca, mas não é uma biblioteca pública, no espaço público. Ela é municipal, mas ela não está no espaço público. Nós temos projetos parados lá na prefeitura, com planta, com maquete, com tudo. E nós temos um espaço lá que era para ser construído um anfiteatro. Está decorrendo todo o mandato deste governo e do governo que passou também, que iniciou no governo
do Joel Haddad, e até agora não foi concluído, não foi realizado. Entendeu? Então eu acho que você faz muita propaganda de que você está feito, de que está feito, mas se vocês andarem pelas ruas por aí, a operação tapa-buraco não está tampando um buraco por ano. Entendeu? Quando vocês veem, por exemplo, a gente reclamar e publicar no Facebook lá, que as caçambas pintadas de azul, crepúsculo, é um gasto desnecessário, porque teve que pintar de novo para ser amarelo. E hoje está aí as caçambas pintadas de amarelo. Então foi aplicado um dinheiro que está sendo gasto 2 vezes. Isso é dinheiro nosso. São muitas coisas que foram pintadas 2 vezes. Um gasto excessivo. Uma Santa Casa que tinha sido inaugurada há poucos meses, assumiu o mandato, o atual prefeito assumiu o mandato, já mandou pintar. Gastar um gasto enorme. Acho que tem que... eu vi o orçamento de creches sendo reformadas apenas com a pintura. Foi uma fortuna que foi gasto para querer falar que aquilo lá pertence a tal administração. Porque a cor do prefeito é tal, porque a cor do outro prefeito é tal. Vamos ser arco-íris, vamos ser colorido. Vamos fazer cada coisa bonita, que está causando até depressão. Eu não estou vendo nenhum projeto aqui pro lado da saúde. Então, nós não estamos aqui para brincadeira. Falar que não vou pôr nenhuma emenda, porque não está percebendo que a coisa não está tão agradável assim. O dinheiro não está sendo bem aplicado. Na minha opinião, não. Certo? Como cidadão só piraporense. E outra coisa. A administração anterior fez muita coisa. Essa atual está tentando fazer alguma coisa. Mas nós temos visto lá um centro médico, lá no Teixeira, que faz tempo que está pronto. Mas não se inaugura. Agora, falar das entidades como Guarda-Mirim, Escoteiro e outros, Casa do Lar da Criança Feliz, vamos pensar que nós temos que aplicar muito mais dinheiro nesses lugares. Porque é aí que nós estamos tirando as nossas crianças da ociosidade, das ruas, das drogas, da prostituição. Nós estamos evitando, se nós trabalharmos com a prevenção dessas crianças, nós não vamos ter problema na saúde. Nós vamos poupar dinheiro da saúde. Que nós podemos daí usar o dinheiro da saúde em outras coisas para a saúde. Eu acho que nós não estamos brincando de política, nem de vereador e nem de prefeito aqui. Nós temos que cuidar melhor do dinheiro do povo. Realmente o vereador falou, é um dinheiro sacrificado. É um dinheiro que sai do bolso do povo. E essa repetição de ficar mudando cor de tinta de lugares aí para dizer que está fazendo alguma melhoria, isso é enganação. Se você quer pintar da sua cor, você pinta o que você construiu. E se você quiser reformar, tem um tempo certo para você pensar em reformar. Pintar uma fachada. Por exemplo, esse museu desse prédio aqui que está abandonado, está aí, ó, fachada. Já foi marrom, já foi azul, verde. E agora ninguém cuida mais disso aqui. Outro dia tinha um sofá aqui do lado, jogado, estava parecendo uma favela. É o cartão postal da nossa cidade. É o cartão postal da nossa cidade. Certo? Então, na minha opinião, tem que pôr muita emenda. Essa lei não é uma lei que é para ser assim, imposta e nem jogada, vamos aprovar e pronto, acabou, morreu o papo. Cada vereador representa um núcleo da sociedade. Tem muita emenda. Vá procurar no meio dos seus eleitorados lá o que eles realmente necessitam e estão precisando para a cidade. Para vocês aprovarem alguma lei aqui. Nós tivemos a cultura está precisando melhorar. O turismo.
Entendeu? Nós precisamos investir no turismo, porque traz renda para a cidade só para fora. Entendeu? É uma fonte de renda. Emprego. Entendeu? Então, muita coisa, gente, que olha, se desse manutenção e melhoria nas entidades que são filantrópicas, que estão sempre amparando as necessidades públicas aí, como a Casa Hora dos Velhinhos, o Lar da Criança, a Guarda Mirim, o Grupo de Escoteiro, eu acho que o dinheiro seria melhor aplicado. Muito obrigado. A palavra continua livre aqui. Senhor Tutnes. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, demais presentes. Eu só vim aqui agradecer todo o apoio que eu não recebi de ninguém. E nós, da diretoria da Guarda Mirim, estamos jogando a toalha. Porque nós mandamos um pedido para entrar no orçamento em março de 2015. Ninguém nos respondeu nada. Quando foi no fim de setembro, comecinho de outubro, já próximo de vencer o prazo para as entidades apresentarem o plano, eu fui lá saber como é que estava. Graças a Deus que eu fui lá, porque senão ia passar batida. E me falavam que eu tinha uma semana para providenciar um plano anual de trabalho. Uma semana, 30 dias. Tiveram 6 meses para me avisar. Porque como eu sou leigo, a primeira vez que estou participando de um pedido de verba. Nunca tinha feito isso. Não é minha área, sou militar, não é minha área. Minha área está sendo Guarda Mirim a partir do momento que eu me aposentei, há 2 anos atrás. Mas não sabia como funcionava. Ok. Me falava que eu tinha uma semana. E me deram um calhamaço de documentos assim que eu tinha que providenciar. Sendo que alguns documentos eu pedi explicação e as pessoas que me deram os documentos não sabiam como é que fazia. Como é que você pede uma coisa que você não sabe como é que faz? Eu tive que fazer o quê? Junto com a diretoria, nos reunimos, fizemos uma vaquinha, né, entre nós lá, e contratamos um assistente social. E ela montou o plano de trabalho. Quando eu fui entregar, falaram, olha, passou do prazo. Era até ontem. Puxa, por causa de um dia eu não poderia receber. Mas nós vamos receber assim mesmo. Tá bom, deixei lá. E foi fiquei sossegado. Entreguei o plano de trabalho, foi o que me pediram. Ontem, hoje é quinta, terça-feira, eu fui na prefeitura saber como é que estava o andamento. Porque eu vi aqui a faixa aqui, que ia ter uma audiência pública, falei, vou lá levantar como é que está. E para minha surpresa, falava para mim que estava faltando documentos. Falei, faltando documentos, quero ver o projeto. Fui lá e não era faltando documentos, coisa nenhuma. Simplesmente estava lá um despacho assim, indeferido, porque o valor está muito alto e por ter passado do prazo. Ora, se me falavam que eu poderia entregar, porque mesmo tendo passado um dia não tinha problema, já descarta isso. O valor que eu pedi é o mesmo que todas as entidades pediram. Mas o meu está muito alto. E nossa entidade, Guarda Mirim, trabalha de segunda a sábado. E está muito alto. E o que é mais engraçado, teve uma pessoa aí que gritou emprego, quem foi? Emprego. Só a Guarda Mirim esse ano, nós já conseguimos 70 empregos para os adolescentes da nossa cidade. Fixos, não são nem mais jovens aprendizes. E eu tenho como provar, em todas as empresas. Se precisar da carteira assinada de todas elas, eu trago. E temos mais 24 aprendizes trabalhando. Inclusive, graças ao apoio do Alex e da esposa dele, tem 14 só na Admax trabalhando. Trabalhando de carteira registrado, trabalhando e fazendo curso, se preparando para o futuro. Mas eu acho que isso não é interessante. O interessante é ter a Praça do Alegro cheio, onde a molecada está lá fumando o que não deve e bebendo o que não deve. Isso é interessante. Então, nós jogamos a toalha. Hoje eu fui lá, passei a noite em claro, juntamente com o assistente social e a minha esposa, preparando mais um plano de trabalho. Peguei uma cópia hoje para o Alex. Está aí, ó. Você pode mostrar aí, Alex? Levanta aí, por favor. Protocolado na data de hoje. É o terceiro que eu entrego.
E o último, porque eu não aguento mais. O descaso conosco é muito... Quem quiser vir nos visitar, pode ir. É só descer ali, tem a guarda municipal, você anda 100 metros à frente, vocês vão ver uma quadra de esportes e uma mini sala, que é onde a gente atende. Outro dia até brincava comigo, pô, vocês estão numa cocheira. Isso me magoou profundamente, mas depois eu cheguei à conclusão que é verdade. Porque nós estamos lá há 7 meses. E ninguém nunca pintou lá, viu, tchê? Você viu lá, você foi lá fazer um curso com a gente lá. Estamos ou não estamos abandonados lá? Nós estamos abandonados, gente. Na calçada. Na calçada. Então, gente, é isso aí que eu acho que o nosso trabalho não vale nada. Nesses 3 anos, nesses 4 anos. Porque falaram para mim, o ano passado eu pedi subvenção, tem que ter 3 anos de CNPJ. Completamos os 3 anos em julho. Já estamos em 2015. Já estamos com mais de 3 anos. Isso, quando nós... Não vou. Sabe por quê? Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu e os meus diretores, que a nossa diretoria é formada por 5 pessoas, que nós nos dispusemos a fazer alguma coisa pelos adolescentes. E estamos fazendo. E temos como provar que estamos fazendo. Quem nos acompanha realmente, sabe que nós estamos fazendo. Sabe o nosso trabalho, sabe os empregos que nós já geramos para a criançada. Então, não vem falar que a gente não trabalha. E trabalhamos muito mais que algumas entidades aí. Muito mais. Só que a gente não aguenta mais. Porque outro dia até ouvi, não vou citar nomes, de uma pessoa, vocês criam essas ONG e acham que a prefeitura tem que sustentar vocês. Poxa. Não, é gasto. Eu acho que é gasto. Vai se falar desse jeito. Então, o nosso plano anual de trabalho está aí, está protocolado. Deixei uma cópia aqui com o Alex. Se o Alex, por favor, quiser passar para os demais vereadores. Me desculpem, não deu para tirar uma cópia para cada um, porque o dinheiro da guarda acabou. Né? Esse mês já não tem mais. Né? E o nosso 13º, meu e de mais um colega, já está empenhado para fazer o Natal dessa criançada agora em dezembro. Mas olhem com carinho, não para mim, não para minha diretoria, mas vai lá visitar a gente, vai lá ver o que a gente está fazendo, vai lá ver quantas crianças nós temos lá. E as crianças estão lá, a foto deles todas no quadro lá, tem o ficha cadastral todo mundo, e o mais importante, nós agora temos um projeto de cestas básicas, nós estamos atendendo mais de 80 famílias por mês com cestas básicas. Não é função nossa não, viu? Mas é que a garotada nossa está aprendendo a ter solidariedade. Sábado nós vamos estar aqui na praça, ó, juntamente com outra entidade, arrecadando água mineral lá para a cidade de Mariana. Porque a gente tem solidariedade. É isso que a gente está ensinando as crianças. Ensinando a pensar no próximo, ensinando a ser gente, a ser ser humano. Apesar de não nos tratarem assim. Muito obrigado. Só voltando a esclarecer a respeito do que o Robson comentou, a questão da construção da biblioteca municipal e a construção do teatro municipal, que são duas obras, elas estão todas em 2017. Na verdade, ela já vem sendo empurrada ano a ano. Não sei se todos sabem, mas se você ir até a prefeitura, você tem uma maquete lá, montadinha com todas a maquete com todas as peças lá. Então isso daí custou muito dinheiro para o município para fazer uma maquete daquela, não ficou barato. Então acho que assim, só para nós entendermos, nós estamos discutindo a LOA, mas como eu já havia falado aqui, para chegarmos na LOA nós partimos do plano plurianual. Só para entender melhor a situação de orçamento do município, funciona assim. Todo prefeito, quando ele entra no seu primeiro ano de mandato, ele não trabalha com o seu orçamento. No caso 2013, ele faria tudo que o outro deixou. 2013 ele prepararia toda a situação para daí começar a trabalhar em 2014. Então não se faz nada em 2013 do seu próprio entendimento. Então, 2013 eu trabalho tudo que o outro deixou. No caso, 2013 estava previsto
construção da biblioteca municipal, que hoje nós pagamos aluguel, não precisava pagar aluguel. Construção do teatro municipal. Isso em 2013, ele começaria a fazer tudo isso, porque se tinha dinheiro lá na época. Então não se fez nada em 2013, se fez tudo o que ele previa, né? Fez, e começou 2013, 2014, 2015, 2016. Então não é assim que se faz. Ele faz o que o outro deixou primeiro. Isso é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Que a maioria dos prefeitos, eles fazem as promessas de campanha. Todos fazem promessa. Só que a metade das promessas não são cumpridas. E como o nobre vereador Isarildo citou aqui, os planos de governo de todos os prefeitos está lá no Tribunal Regional Eleitoral. Se você entrar no Divulga Cande, lá está lá. Tem prefeito que colocou uma folha sulfite de plano de governo. Uma folha sulfite. Uma folha sulfite de plano de governo. Quem tiver curiosidade, entra lá. Aliás, vou até citar. O ex-prefeito Paulo Marcelo é uma folha sulfite com 8 itens de plano de governo. Santelmo Xavier Sobrinho é uma folha sulfite inteira. A Selma, que é o que tem mais coisas. E a Magali, na época, que tem mais coisas também. O resto é isso que está lá. Plano de governo, hoje, se está sendo simplesmente uma promessa. Porque como que você vai fazer um plano de governo, sendo que você não sabe o que você vai ter de receita? Você não sabe a sua receita. Mesma coisa eu querer construir uma casa e não saber se eu tenho dinheiro no banco para me construir ela. Então, primeiro, eu ganho uma eleição, aí eu faço o orçamento, a política participativa com as pessoas que eu acabei de citar no começo. Faço a política participativa, escuto o que a população falou, aí eu começo a fazer meu plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e a LOA, que é essa peça que está aqui, que é executada ano a ano. Isso seria o correto de uma política participativa. Então, eu acredito que em 2017, um próximo prefeito que entrar nessa prefeitura, se ele tiver em sã consciência, ele já vai pegar o que está previsto tudo em 2017 e vai começar a fazer. Para não chegar, Robson, de não ter uma biblioteca de novo, de não ter um teatro de novo. Então são essas situações que acontecem numa lei orçamentária. Você tem que fazer antes e não... aliás, tem que fazer o que já estava para depois você começar o seu. E é o que fazem sempre ao contrário e sempre estão fazendo. A palavra continua livre aqui. Com a palavra, senhor Edivaldo. Boa noite a todos presentes, os nobres vereadores. Eu sou do bairro Estância Tropical, não sei se vocês conhecem. Já sou residente lá há 17 anos. E venho apresentar para vocês o nosso bairro, porque desde que eu moro lá e desde que esse bairro foi fundado, eu não vejo, tanto eu como meus amigos que moram lá, nada sendo feito, nem pela gestão atual, nem pela gestão passada. Nós vivemos lá de promessa, né? Nós pagamos impostos numa área urbana, rural, mas um imposto urbano, né? E há pouco tempo nós montamos a nossa Associação de Amigos de Bairros, que era uma exigência da prefeitura, porque todas as vezes que lá eu estive, eles sempre colocaram que não poderia ser uma requisição pessoal, tinha que ser para o bairro inteiro. Nós montamos essa associação e já protocolamos na prefeitura, no começo do ano, uma petição com as nossas reivindicações do bairro. Não sei se já foi protocolado aqui na casa também, mas pelo que o conhecimento que eu tenho, também já foi protocolado, né? E foi prometido para que fosse feito algumas obras lá e não foram feitas, né?
Então, nós não temos esgoto, não temos rede pluvial, né? Não temos rede pluvial. Transporte nosso é o transporte escolar. E é muito precário porque as crianças, para irem para a escola, elas têm que sair com 1h30 antes, né? E voltam muito tarde. Para mim, que estudo à noite, faço curso em Sorocaba, porque infelizmente a cidade ela não te dispõe esse tipo de curso. E como eu não tenho transporte público no local, como muitas pessoas lá não têm, tem que se utilizar de veículo próprio. E as condições nossas de ruas, tanto dentro do bairro, como a que foi feito pelo governo do estado, hoje está precário. Acho que é de conhecimento de vocês o enorme número de acidentes que tem naquela estrada, né? Já foi requisitado, já foi pedido, nada foi feito. Nós temos, no decorrer desses anos todos, sofrendo várias chácaras lá estão sendo assaltadas. Solicitamos agora tanto na prefeitura como na Guarda Municipal e na Polícia Militar, eles informaram que eles não têm contingente para fazerem nem ronda lá no nosso loteamento. Então, quer dizer, nós sentimos esquecido pelo poder público. Tá? E não é por falta de cobrança, porque tanto eu como pessoa física e agora como associação, nós temos cobrado. Por isso que hoje eu até faltei no curso para vir até aqui, para até conversar com os novos vereadores, porque nós como associação e como moradores, nós estamos insatisfeitos com o descaso no nosso bairro, das gestões públicas aqui. Porque nós pagamos, e não é pouco, tá? E nem um pouco nós temos de retorno no nosso bairro. A respeito da saúde da família, tem mais um. Eles passam lá durante a semana. E quem não está durante a semana, porque tem que trabalhar fora, nós não temos esse mesmo apoio no final de semana. Então, quer dizer, até na saúde, nós não temos nenhum acompanhamento. E nem a nova vereadora falou a respeito das nascentes no meio ambiente. No nosso bairro, nós temos várias nascentes, mas estão esquecidas, estão lagadas, abandonadas. Porque nós não temos lazer, temos área pública, mas ela serve somente para criar gado e para criar mato. O pessoal do urbanismo, eles vão lá, estiveram lá há pouco tempo, passam a máquina meia boca, porque eles passam a máquina, largam aquele monte de terra nos cantos, jogam um pouquinho de pedra e vão embora. Esse é o serviço que eles fazem para a gente. Não tem serviço de tubulação. Vários moradores lá, constantemente, tem vários prejuízos com veículo, porque veículos quebram suspensão, todo tipo de avaria que vocês podem, nós temos lá. Então, quer dizer, hoje eu vim até a casa para pedir para que os novos vereadores olhem um pouquinho. Dentro desse orçamento de vocês aqui, eu tenho certeza, como já foi citado, tem vários bairros que não foram contemplados. O meu eu sei que é um deles. E não é de hoje que não é contemplado. Já há muitos anos. Eles vão lá, passam a maquininha e acham que para a gente está bom. E não está bom. Para os nossos filhos não está bom. Hoje nós não temos lazer, não temos educação, não temos segurança e não temos infraestrutura no bairro. É muito pouco. Hoje, na minha casa que eu tenho na cidade, em Votorantim, eu pago 300 e pouco, 400 reais de imposto. Eu pago, em uma das minhas chácaras, eu pago quase 600 reais. Se eu pagar adiantado, eu pago 500 e pouco. Se eu pagar parcelado, eu vou pagar 600 reais. No outro terreno que não tem nada, eu pago 326 reais. Então, se você somar os dois, são quase R$1.000 por ano. E o que eu tenho de retorno? Nada. Iluminação pública é cobrada na nossa conta. Eu não tenho iluminação pública. A iluminação pública que tem na minha rua, ela vem da minha casa. Então, eu pago 2 vezes pela essa iluminação. O bairro lá à noite é impossível de se andar.
porque é muito perigoso, é muito escuro. Então, peço aos novos vereadores que, ao rever esse plano, olhe um pouco mais, não é só pelo meu bairro, porque eu já visitei Quintas de Pirapora, também está jogado, né, como muitos bairros aqui estão jogados a ninguém. Então, acho que temos que... Hoje é a primeira vez que eu venho até a casa, não é por falta de vontade, é por falta de tempo, porque a gente, que é pai de família, a gente tem que trabalhar. Eu trabalho durante o dia inteiro, volto para casa, deixo minha família em casa e retorno para Sorocaba para estudar. Eu já estou terminando o 3º curso técnico em Sorocaba. E isso não é de graça, porque às vezes o governo, eles põem para a gente que eles te dão o ensino gratuito. É mentira. Você não tem ensino gratuito, porque tudo você tem que dispor do bolso. Se você não tem como ir com transporte público, você tem que colocar o seu veículo na rua. Você gasta com manutenção, gasta com combustível. Se você põe seu filho na escola, você gasta levando ele para a escola e gasta com alimentação. Porque a alimentação, infelizmente, hoje fornecida pelo governo do Estado, está precária. Então, não é de graça a educação. Nós temos que buscar a educação para fazer com que o nosso município, nosso Estado e nossa federação seja melhor. Mas para isso nós temos que cobrar. E vocês que se dispõem a ser o nosso representante, têm que se antenar mais à população. Hoje, infelizmente, vereadores, deputados federais e estaduais, eles se alinham muito mais aos seus partidos ou aos seus governantes, seus prefeitos, seu governador e seu presidente, do que com a população que te põe aqui. Né? Há pouco tempo eu vi uma reportagem da Câmara de Foz do Iguaçu, porque estavam aumentando o número de vereadores lá, de 15 para 19. Teve manifestação, um novo vereador chamou o seu munícipe de burro, de ignorante. Esse é o tratamento que nós temos. É isso que nós vemos hoje na política brasileira. Políticos, não vou generalizar, mas políticos acharem que a população é burra e ignorante. Então, está na hora da população se unir e dar um basta. Dar um basta onde? Lá na urna, não indo votar. Completa 51% de abstinência para ver se não começa a mudar esse país que nós vivemos. Para ver se não começa a mudar a concepção desses que estão lá no cargo, se dizendo dono, que estão lá há 30, 40, 50 anos, e achando que são dono da cadeira, que eles podem fazer no seu município, no seu estado, ou na federação que bem entende. Então, se temos que mudar o país, temos que começar a mudar por aqui, por onde nós moramos, aonde nós vivemos, e aonde nós começamos a gerar renda e cidadania. É só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Com a palavra a senhora Tereza. Obrigada. Só justificando e complementando a palavra do Edivaldo, eu moro no mesmo bairro, Estância Tropical. A justificativa legal sobre o que ele falou sobre a cobrança do IPTU e nós não termos nenhuma infraestrutura básica, ou o mínimo, essa cobrança, eu afirmo, comprovo, está totalmente ilegal. Há anos, muito antes de eu morar lá, eu moro há 15 anos, ela vem sendo cobrada. Eu nunca percebi isso antes. Se eu tivesse percebido, eu já tinha tomado uma ação há muito tempo. Eu só percebi quando eu comecei a estudar para um concurso de fiscal, fui ler lei orgânica, código de posturas, etc. Aí eu percebi. Um bairro, para você poder cobrar um IPTU, está na lei federal e na nossa lei municipal, ele tem que ter entre 5 melhorias, que são sempre as mesmas, no mínimo 2, concretizadas, prontas e utilizáveis, para você poder, para o município poder cobrar IPTU. Nós temos apenas uma. Isso é ilegal. Eu peço muito aos senhores
que fiscalizassem isso. Falta receita para o município? Pode ser que falte, mas não pode cobrar ilegalmente. Não pode. Então, eu peço aos senhores atenção a isso. Nós temos apenas água encanada potável. Apenas. E tem que ter 5 melhorias, temos apenas uma. Uma outra coisa que eu pedia muito aos senhores vereadores, insistam no planejamento e na transparência. O site da prefeitura, você nunca encontra nada que você precisa, gente. Aquilo precisa ser alimentado. Cada vez que muda um secretário no executivo, esse secretário chega sem ter noção do que está se passando. Nós mandamos ofícios até do nosso bairro, eles não sabem o que se passa. Outro dia recebi uma resposta, até a vereadora Kelly fez o grande obséquio de encaminhar o ofício pedindo que passasse lá a Cidade Limpa. A resposta que nós recebemos por parte da Secretaria de Meio Ambiente é de que o nosso bairro era rural. Na verdade, é de expansão urbana. Pela lei, tem que ser tratado como urbana, em termos de melhorias. Não está sendo. E não é rural. Então, a Cidade Limpa não está passando lá por falta de planejamento. Então, já estamos aqui oficialmente pedindo para o ano que vem que se preste muita atenção em todos os bairros periféricos que são considerados expansão urbana ou até urbanos, que se pense nessa Cidade Limpa. As pessoas têm muitas coisas lá que acabam jogando na beira do rio Piraporão, na ponte do Piraporão. E eu já vi 4 vezes a máquina da prefeitura mexendo naquele lixo, em vez de jogar numa caçamba e levar para o local apropriado, não. Ela revolve. Vereadora Kelly, por favor, tome bastante atenção a isso. Revolve naquela terra lá mesmo. Eu desci um dia do carro e contei 15 metros da água. Isso vai poluir o lençol freático e vai poluir o rio. Isso não tem dúvida. Então, eu gostaria muito de atenção nesse sentido, porque isso tudo é um futuro, gente. Água é básico. Muito obrigada pela oportunidade que os senhores nos deram. Muito obrigada por os senhores organizarem essa audiência pública, porque acho que senão ninguém organizaria. Obrigada. A palavra continua livre. Quer falar mais alguma coisa? Bom, pessoal, a gente sabe que a Lua, ela é, como disse o Isarildo, ela é extensa, né? Queria falar aqui rapidinho. Só que, como os moradores aí estão nos passando, né? Eu acho que ela tem que ser bem ampla, tentando, pelo menos, o mínimo possível atender todos os bairros. Como o nobre vereador disse, são mais de 60 bairros. E, infelizmente, estão sendo focados em apenas alguns, né? Então, nós, vereadores, estamos aí abertos. Semana que vem, amanhã, pode procurar aqui a Cláudia, os funcionários da Câmara, para nos dar sugestões, para que sejam feitas emendas. Eu acredito que tem emendas muito duvidosas, como eu também tenho, sobre essa construção de escola. Espero que a Ivanilde se recupere em tempo aí para que nos dê esses números, para que a gente, de fato, tire essa dúvida sobre a construção da escola. Como a gente fala que o ano que vem vamos ter uma perca de 9 milhões, ela é um pouco contraditória no meu ponto de vista, porque se ela fosse ter uma perca de 9 milhões, o prefeito não estava fazendo um projeto de 2017. Então, eu acho que, se ele antecipou de 2017 para 2015, eu acho que a preocupação de renda, eu acho que não é esse o problema. Eu acho que ele já está bem focado no que ele vai fazer, e nós, vereadores, tentar se unir e fazer as emendas que for possível para atender a maioria dos bairros. Esse é que eu peço.
Isso eu peço a todos que estão nos ouvindo, que nos procure e nos dê sugestões aí para fazer pelo menos a emenda e tentar levar o melhor possível para todos os bairros. Alguém mais querendo falar? Queria fazer o encerramento, agradecer a presença de todos, aqueles que vieram aqui, se propuseram em esclarecer os acontecidos nos bairros, com toda a sinceridade. Não é tudo que a gente sabe, como disse Edivaldo, né? Eu peço desculpas também a você, eu acho que vereadores não têm conhecimento disso, e pode ter certeza que a partir de hoje a gente vai tratar isso com mais carinho. Queria agradecer a presença de todos, o Robson que falou, e dar o encerramento à LOA 2016. Muito obrigado, boa noite a todos.